Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E aí, você assistiu meu último vídeo? Sentiu a emoção aí que eu tava na hora de gravar? Pois é, estou fazendo uma série de vídeos super interessantes sobre o tema estética terapia. E tem alguns vídeos que batem fundo na minha alma. É aquele que você sente o propósito, né? Que você veio aqui nesse mundo para fazer. Então, estética terapia, sim, porque estética é uma forma de tratamento, de autocuidado, de trazer curas emocionais, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí, estejam acompanhando todos os meus vídeos, curtam lá os outros também, esse daqui, comentem, façam perguntas. Estou aqui entregando tudo de coração aberto para vocês, tá bom? Então, muito prazer. O meu nome é Maraísa Gonçalves, eu sou esteticista, sou farmacêutica integrativa e terapeuta, tá? E aí, hoje eu trouxe um tema tão esperado por mim e por talvez quem me acompanha aí, sabe que eu falo tanto de tração cíclica no meu Instagram. Então, hoje eu vim começar esse assunto aqui com vocês, tá? Então, enfim, vamos falar de tração cíclica. Vamos lá, enfim, chegou o dia para falarmos então dessa técnica sobre a qual eu sou tão apaixonada, né? E sabe por que demorou tanto para eu falar sobre isso? Porque eu precisava que você entendesse qual é o tipo de profissional que eu sou hoje e o porquê que essa técnica vai de encontro a todos os meus conceitos, todos os meus valores do qual eu acredito como profissional. E eu precisava que você enxergasse isso, que entendesse os meus bastidores, tudo que eu criei, né, de raciocínio clínico, tudo que eu senti na minha pele, as diferenças na minha saúde, tudo isso daí, né, que foi sendo transformado nos últimos anos, né? E como então surgiu essa técnica na minha vida profissional, né? Essa técnica apareceu de uma forma um pouco assim peculiar, eu diria. Acho que é por isso que eu tenho um carinho tão grande por ela, porque além de tudo que ela proporciona, ela também veio numa época onde a gente estava tão passando por tantas carências aí, né, em 2020 aí na pandemia de Covid, né? Então eu me vi assim numa situação meio caótica, né? Onde tudo o que eu via e eu ouvia na televisão me soava estranho. Eu precisava, parecia assim que tudo que eu tinha aprendido nos últimos anos como profissional da área da saúde estava sendo questionado. Tudo que a gente aprendeu, a gente ouvia e falava, meu Deus, mas não é assim. O que está acontecendo? Por que tá tão fora de controle? E aí isso me trouxe assim muitos desconfortos que eu falava, gente, eu vou jogar todos os meus diplomas no lixo, né? E aí eu entrei num looping assim de não conseguir enxergar a luz no fundo do túnel e eu via que as coisas que para mim pareciam óbvias no jornal estavam falando totalmente o inverso. Então isso mexeu muito comigo, sabe? Me deixou assim questionando muitas coisas. E aí eu comecei a acompanhar, né? Do jeito que dava ali para também não surtar. Eu comecei a perceber que as pessoas que sentiam mais essa doença, que ficavam mais debilitadas, eram as pessoas que já tinham algum problema, né, de saúde física ou mental ou espiritual. E aí foi que eu surtei de verdade. Por quê? Porque a minha saúde física, a minha saúde mental e a minha saúde espiritual não estavam lá essas coisas, na verdade, estavam bem ruins, né? Então você imagina, eu sem trabalhar, com crianças pequenas ali para cuidar, o medo, né, de tudo que poderia vir, de gatilhos que a gente desenvolve, né, do tipo, meu Deus, nunca mais vou ver essas pessoas, meu Deus, a gente vai ficar sem dinheiro, como que a gente vai fazer para cuidar, como que vai... Meu, comecei a ficar assim, olha, não sei vocês aí, até podem escrever aí qualquer coisa pra gente até comentar sobre isso, porque foi uma situação muito difícil que a gente passou e parece que, não sei vocês, mas pra mim parece que faz tanto tempo isso e nem faz, né? Foi então que eu desenvolvi um novo vício, olha que maravilha. Eu comecei a assistir as lives e estudar, porque era o que era possível na época, a gente trancado dentro de casa, a única coisa que aparecia ali muito pra gente era lives no Instagram.
Ó, deixa eu mexer aqui. Então eu comecei a estudar a área da saúde integrativa, porque eu já sou da área da saúde, estava acontecendo uma pandemia e eu queria entender o que é que estava acontecendo ali, né? Então comecei a assistir muitas lives ali de médicos, né, que falavam aquilo que eu estava sentindo, mas que eu ainda não colocava em prática na minha vida, né? Eu falava, meu Deus, realmente as pessoas que ficam mais acometidas são pessoas que estão sem saúde, né? Então eu descobri essa nova área e fui fazer cursos, né? E comecei a me curar primeiro de dentro para fora, tá? Então eu comecei a fazer dieta, eu fui fazer os meus exames, eu iniciei com as meditações diárias, que era algo que eu já fazia, mas era esporádico. Então eu fui procurar atividade física, eu fui aí mudando passo a passo, um passo de cada vez, eu fui acrescentando cura em mim, né? E aí foi que ficou mais interessante, porque eu descobri então que os cosméticos que que eu usava nas minhas pacientes, que eu usava no meu rosto, eram altamente inflamatórios, que era uma forma da gente estar trazendo má saúde para os pacientes, né? E muito engraçado que nessa mesma época começou um boom de skincare na internet. Todas essas mulheradas aí, blogueira, tudo começava a fazer os passo a passo na frente do espelho para mostrar aquele bando de cosméticos, 70 cosméticos para limpar o rosto, 70 médicos para... Aquilo foi me deixando doida porque eu estava aprendendo que era justamente o contrário, que o menos é mais, que a gente tem que entender que a gente tem que trazer saúde, né? E não nos envenenarmos com cosméticos, com a água de péssima qualidade, com os alimentos ruins que a gente usa, com as notícias que a gente ouve, com as músicas que a gente escuta, né? Tudo isso vai deixando a gente mais doente, mais inflamado, né? Então foi numa dessas lives aí que eu descobri a possibilidade de tratar a estética de forma integrativa, cuidando da saúde do paciente. Olha que interessante, né? Porque aí a gente começou a ouvir falar também nessa mesma época sobre ozonioterapia, sobre como a gente faz para tratar a saúde, e a estética está totalmente ligada com esses tratamentos de ozônio, por exemplo, né? Então a gente foi aí descobrindo que existem formas de você tratar a estética, evitando máquinas, evitando cosméticos agressivos e descobrindo a causa dessas doenças que se transformam em problemas estéticos, tá? Então, você tá com uma queda de cabelo, você não é o couro do cabeludo que tá com problema, é você que tá com falta de saúde, que tá afetando o seu couro cabeludo e afetando o seu cabelo. E nessa época eu estava com uma queda de cabelo absurda, não sabia de onde vinha, achávamos que era estresse, achávamos que era do próprio Covid, que eu nem sei se eu tive, porque eu nunca fiz testes, eu nunca fui atrás de descobrir, mas acredito que tenha tido. Então, não tive sintomas, graças a Deus, então pode ser que eu tenha tido e não fiquei sabendo. Então foi aí que em 2021 eu comecei o estudo da atração cíclica, né, que eu coloco em prática nos meus atendimentos desde então. E hoje já são inúmeros atendimentos e associações com outros tratamentos faciais e corporais que eu já faço no meu consultório, trazendo sempre excelentes resultados e, o melhor de tudo, sem contraindicações, porque a atração cíclica não utiliza cosméticos, não utiliza aparelhos que causam lesões no corpo, nem queimadura, nem perfuração, nem toda aquela coisa que eu sei, que eu já expliquei aqui para vocês, que causa inflamação no corpo. Então, é uma técnica excelente para cuidar de pacientes de qualquer tipo, com qualquer intercorrência estética, né? E cuidar especialmente de pacientes que gostam, né? Que têm essa consciência de como é importante cuidar da saúde, ao invés de ficar ali enxugando o gelo, né? Então, essa técnica, ela consiste numa manobra que a gente vai promover na nossa fáscia. Essa fáscia ela é composta por água e colágeno, ou seja, é ela que fica flácida ou é ela que fica toda durinha, tá? Então, ao utilizarmos ferramentas para tracionar a pele
estimulamos a reorganização desse colágeno que está ali desidratado, que está ali envelhecido, tá? Então, parece simples, né? Mas ela é muito mais do que isso. Então, ao você ver um vídeo fazendo ali a tração cíclica, ela não é só um simples chacoalhar de pele, tá? Ela tem uma frequência, ela tem uma quantidade de trações, ela tem um direcionamento, ela tem toda uma questão ali que vem, né, ao longo de muito estudo, tá? É muito estudo mesmo. Olha, todo ano tem atualização da técnica da tração cíclica, que é uma técnica desenvolvida por um brasileiro, tá? Dr. Renan Botega, é o desenvolvedor dessa técnica e de todos os aparelhos que ele vende na empresa dele. E a gente tá sempre se atualizando, porque ele vai descobrindo coisas novas, técnicas novas, e a gente tá lá sempre indo atrás buscando até outros profissionais, a gente faz trocas, né? Para poder chegar na excelência. E para entender a beleza dessa técnica, eu venho aqui falar para vocês sobre a fáscia, né? E como ela é importante para nós. Mas a fáscia, gente, ela é um assunto muito complexo. Ela tem muitas questões aí que eu preciso contar para vocês, mas eu venho aqui num outro vídeo. Mas se você já tem curiosidade, eu já fiz um vídeo aqui anterior, bem lá no comecinho, falando sobre os nossos corpos. E a fáscia é o nosso corpo emocional. Então, se você quer já de antemão já começar a entender um pouquinho mais esse assunto e você não assistiu, procura lá os nossos corpos, tá? Eu acho que é esse o nome do vídeo. Eu vou tentar colocar o link aqui dele para vocês também, não posso esquecer. Mas já é uma introdução para vocês entenderem o que é a fáscia, que é ela que une, né, todo o nosso corpo, é ela que causa, é ela que mostra, né, quando a gente está doente, é exatamente a fáscia que está ali comprometida e é exatamente ela que eu preciso tratar para poder corrigir todos os seus problemas estéticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, é uma introdução sobre a tração cíclica, eu vou trazer mais esse assunto aqui em outros vídeos, tá? Vou explicar sobre a fáscia, vou explicar também sobre como é que a gente utiliza mais essa técnica, como que ela é ampla e quais são os tipos de tratamentos que a gente pode, né, usar para poder corrigir os seus problemas estéticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo.